Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um formulário de, né, o primeiro campo aqui, lembrando, né, já configurei o início, já disse quais são os usuários que podem startar o processo, já disse qual é o SLA do processo, agora vou no módulo de formulário. Então, aqui, ó, eu posso usar um formulário que, de repente, já tenha desenhado, configurado, eu posso criar um novo. Criar um formulário novo aqui, chamar ele de... eu sempre coloco um prefixo aqui, treinamento, eu coloco aqui solicitação. Aqui ele dá um apelido, né? O apelido é exatamente o nome da tabela que vai ser criada no banco de dados para armazenar os dados desse formulário. Eu sempre uso como convenção o prefixo que eu usei, eu coloco aqui também. Normalmente o meu prefixo tem 3 letras, tá? Mas eu já vi que tem alguns formulários com 3 letras, eu criei uma quarta letra proposital. Mas eu sempre mantenho as 3 letras aqui como prefixo e depois eu copio exatamente o nome de cima, separando as palavras sem colocar preposição, nada disso, né? Sempre colocando as palavras que definem mesmo o formulário. Então, eu coloco solicitação, compra, sempre maiúsculo, as primeiras letras para separar uma palavra da outra. E aqui o Zuri não deixa você usar caractere especial, espaço, por quê? Porque é exatamente o nome da tabela e do SQL, o SQL não permite caractere especial no nome de tabela, né? Então, isso aqui é uma convenção que eu uso, é uma boa prática, tá? Por exemplo, aqui você tem um Word, né, que é um mini Word que você pode ir criando campos aqui. Eu também já tenho sempre um padrão aqui, eu tenho um gabarito para deixar o formulário mais bonito. Então, eu pego esse gabarito que eu criei, ele já cria Perdeu o que eu criei. Não, tô aqui. Então, eu já crio esse gabarito, ó, que ele tem o título e tem o label, por exemplo. Então, no título aqui eu venho e falo solicitação de compras. Então, eu sugiro que vocês façam também esse gabarito para facilitar a vida de vocês. Então, aqui o que eu venho? Eu falo, olha, o primeiro label vai ser sei lá, a descrição do que eu quero comprar. A descrição aqui vai ser a categoria, por exemplo. Aqui vai ser a quantidade. E aqui vai ser o valor, por exemplo, tá? Aqui, você tem esses objetos aqui são para você organizar, criar tabelinha, deixar negrito, itálico, justificar o texto, a linha esquerda, a linha direita, cor, tipo de fonte, tudo é como um Word. Você pode configurar, né, e deixar bonito o seu formulário. E aqui você tem os objetos de um formulário. Então, por exemplo, aqui a descrição vai ser um texto, a categoria vai ser uma combo, a quantidade também vai ser um texto, aqui o valor, e vamos colocar também o tipo aqui, por exemplo, tá? O valor vai ser um texto e o tipo vai ser uma seleção simples, Radio Button, tá? Você tem aqui checkbox, anexar documentos, você tem um conceito de subformulário que a gente vai chegar um pouco mais para frente, você pode criar o label, né, que é o texto sem edição, aquela lista conectada que você escolhe as opções do lado esquerdo e joga para o lado direito, você tem um conceito de seção, você pode criar várias seções, como se fossem quebras de página dentro do formulário, mas você esconde ou não essas seções, né, são divs. Então, você pode esconder ou aparecer uma determinada seção, sei lá, casado, solteiro, casado, aparece a div, aparece a seção com dados do cônjuge. Ah, não, eu sou solteiro, então essa div permanece escondida, porque ele não precisa preencher os dados do cônjuge, você consegue fazer isso também. Você tem conteúdo HTML, que você pode criar um texto rico, né? É como se fosse uma caixa de texto aqui para preencher, mas você tem como deixar o texto em negrito, o texto em itálico, você consegue criar textos ricos, tá? Aqui você também tem o grid, que é também um objeto igual
o subformulário, mas te dá uma interface mais bonita. E aqui você tem a classificação, que aparece lá 4, 5, 10 estrelinhas para ele classificar, de repente, um serviço, alguma coisa assim. Então, você pode usar qualquer objeto do formulário. E aqui você tem, quando você clica no objeto, você tem as propriedades dele, né? Então, aqui você tem um apelido, então você vai dar um apelido para esse formulário, para esse objeto, e o apelido que você der para esse objeto vai ser exatamente o nome da coluna que vai ser criada no banco de dados para armazenar os dados desse objeto. Então, aqui vai ser o meu campo descrição. Aqui eu posso colocar um tooltip, né? Então, o tooltip é uma dica para o campo, sei lá, preencha com preencha com o nome do que deseja comprar. Aqui eu poderia colocar a máscara, né? Então, só para ver, sei lá, é uma validação. Se aqui a descrição fosse um modelo de placa, por exemplo, de automóvel, ó, ele fala, ó, utilize 0 para números e caracteres A para letras. Exemplo, 00.00.00-00 para CPF e AAA00 para placa de automóveis. Então, se eu colocar assim, ó, AAA-1, 2, 3, 4, vocês vão ver que ele já vai validar o campo aqui, ele só vai deixar preencher esse campo com 3 letras, ele já vai colocar automaticamente o hífen e já vai me deixar só vai me permitir preencher números a partir desse momento e somente 4 números, inclusive. Então, você consegue validar, você consegue restringir o formato de preenchimento daquele campo com a máscara, tá? A marca d'água ele vem um texto de fundo, sei lá, digite a melhor descrição possível. Então, isso aqui vai ficar como marca d'água, e a hora que ele posicionar o cursor, isso apaga e ele começa a digitar. Se eu já quiser trazer um texto preenchido, sei lá, vamos imaginar aqui caneta, ele já vai vir preenchido. Depois vocês verão qual que é o comportamento. Aqui, se o campo vai estar visível ou não, né? Se ele colocar não visível, ele fica ele fica de um tipo como se fosse desabilitado, tá? Mas aqui você tem a probabilidade de habilitado ou não habilitado também. Habilitado ou não habilitado, ele não deixa você mudar, né, o campo, né? Se ele já vem pré-preenchido, você não consegue mudar. Aqui o tamanho do campo, né, o máximo de caractere que ele pode preencher. Aqui até 100 caracteres na descrição, poderia aumentar para 1000 ou reduzir para 10. Se esse campo é somente leitura, então ele não vai poder mudar as características, isso aqui quase que se confunde. Então, acho que até isso aqui a gente evoluiu e esqueceu de melhorar. Aqui, se você quer que o campo seja desabilitado após ser preenchido, então ele vem aberto, você preenche, clicou fora, ele trava e não deixa mais você preencher. Aqui, se o campo é obrigatório ou não, pode ser obrigatório ou não. Se ele for obrigatório e não for preenchido, você pode mostrar uma mensagem. O campo descrição é obrigatório. Aqui no caso de uma integração, você tem fonte de dados, a gente vai falar um pouco para frente. Se esse campo quiser ter múltiplas linhas, que é aquele campo maior, eu vou fazer um no campo justificativa, mas eu quero o campo com mais linhas, né? Não só uma linhazinha como está ali, eu quero ele mais alto. Então, você coloca ali que você quer 4 ou 5 linhas. Se você validou aqui como placa e ele não preencheu de forma correta, a mensagem de validação que aparece para ele. Aí não é uma mensagem obrigatória, e sim se ele preencheu o campo de forma errônea. Aqui, se o modo de texto se é linha única, multilinhas, que daí ele vai deixar o campo maior, de acordo com a quantidade de linhas que você colocar aqui, ou se ele é do tipo senha, que você vai digitando, ele vai colocando aqueles asteriscos, aquelas bolinhas, e você não vê, né, quem está do teu lado não vê o que você está digitando, porque ele fica do tipo senha. E aqui, quem pode acessar, quem pode ver esse campo, quem pode editar, ou seja, quem pode alterar os dados desse campo. Então, você consegue limitar acesso também a esse campo aqui, tá? Aqui, quando eu clico na categoria, ele tem alguns campos, também a mesma coisa, né? Então, eu tenho aqui categoria,
Aqui tem a dica do campo, só que aqui eu tenho os itens, então a categoria pode ser serviço ou produto. Aqui ele pergunta se você quer que ele ordene, ele vai ordenar por ordem alfabética. Se você disser que não, ele vai deixar na ordem que você inseriu a lista aqui. Aqui, ó, vocês viram que eu, por exemplo, coloquei o título e o valor. O título é o que é exibido para o usuário selecionar. E o valor é que é gravado no banco de dados. Às vezes, por causa de uma integração, o que você teria que mandar para frente era S, se for serviço, ou P, se for produto. É isso que a integração entende do outro lado, é S ou P, para que, sei lá, o web service já sabe que S é serviço e P é produto. Então, eu teria que colocar aqui S. Por quê? Porque o valor é que grava no banco de dados. E é o valor que eu mando para a integração, é o valor que vai continuar sendo utilizado como valor, na verdade, né? É o valor como a string que vai ser utilizada ao longo da execução. Mas vale lembrar também que num relatório, se você mandar exibir o campo valor no relatório, ele vai mostrar o S, né? Não vai mostrar o título, vai mostrar o valor, tá? Aqui eu vou manter como serviço mesmo. Então, aqui, se você tem o título e o valor distinto, você poderia escolher se você quer que o usuário selecione pelo texto ou pelo valor. Também não utiliza muito, não. Aqui o padrão visível ou não visível, o máximo de caractere também, que não faz sentido aqui. Se ele está habilitado ou não, se desabilita após, se ele é obrigatório, mensagem de obrigatório. Se tem alguma fonte de dados, ou seja, ele é preenchido através de uma fonte de dados, de uma integração, quem acessa e quem edita, tá? Aqui é o campo quantidade. Aqui eu posso, por exemplo, colocar a validação, ele é do tipo monetário, número, data e hora, se é um CNPJ, CPF, ou se usa uma expressão regular. Nós já temos uma biblioteca de expressão regular que valida o formato de dia, mês, ano, hora, minutos, segundos, valida o tipo de preenchimento no formato de IP, formato de e-mail, ou seja, você pode validar esse campo desses diversos formatos aqui, tá? Já tem uma biblioteca pronta. Nesse caso aqui, a quantidade, eu vou dizer que é número, só pode digitar número. Aqui, no meu campo valor, eu vou validar ele do tipo monetário. E aqui, o meu campo tipo, eu vou colocar, sei lá, tipo interno, sei lá, ele vai comprar de uma fonte interna ou é do tipo externo, vai fazer uma compra externa, por exemplo. Legal, depois que eu configurei, né, só vou tirar esse Azinho que eu coloco aqui só de marcação. Eu gero esse formulário e eu tenho um formulário gerado aqui. Deixa eu só apagar essas linhas aqui que eu não utilizei. Então, eu tenho um formulário gerado aqui, ó. Por que que eu uso aquele template lá que eu copiei e colei? Porque nosso designer, ele já, ó, fez um template responsivo, tá vendo? Então, o campo, ele aumenta e diminui conforme você vai diminuindo. Então, ele já fica fácil para ser preenchido em mobile, por exemplo, tá? Então, eu sempre dou a dica de que vocês tenham um gabarito pronto, com um layoutzinho pronto, que vocês já colam e serve de guia para vocês. Aqui, no caso, ó, ficou um em cima do outro. Eu posso mudar, falar, ó, ao invés de ficar na vertical, eu quero eles na horizontal. Então, eu vou mudando as características dos campos, ó. Tá lá, ficou na horizontal agora. Então, já tem um formulário pronto, ó. Ele já veio escrito caneta aqui, tá vendo? Ó, posso apagar. Olha lá, ó, essa aqui é a marca d'água. Digite a melhor descrição possível. Se eu posiciono o mouse, ó, tooltip, preencher com o nome do que deseja comprar. Então, são características que você pode aqui, ó, não vou trazer, não traz o texto preenchido com caneta que não ficou bom. Aí, legal, ele vai trazer a marca d'água. Digite a melhor descrição possível. Eu clico e falo, quero comprar um lápis, por exemplo, né? Então, ele já some com a marca d'água. Aqui, produto ou serviço, aqui a quantidade. Vou digitar letras, ó, não deixa, só números, ó.
valor, vou digitar letra, não deixa, só número, e ele já coloca a pontuação de milhar, a pontuação de centavos. E aqui o tipo, eu escolho se é tipo interno, tipo externo.